Aí Jesus queria que eles. Então, irmão, vai acontecer coisa inédita na sua vida. E você vai ter. Você está preparado para o inédito? Sabe o que é inédito? É uma coisa que nunca aconteceu ainda na sua vida. E você vai ter que passar. Porque não vai ser mais para você a zona de conforto. Você vai ter que enfrentar. Então Jesus identificou os problemas da personalidade e depois ele vai falar alguma coisa com eles. Foi nada. E sentiram um grande temor, ficaram com medo, temeram a situação e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles não tinham noção que o mar e o vento também podiam obedecer a Deus. Às vezes, gente, a gente não tem noção do que a gente é capaz. Você fica se limitando. Eu fico me limitando e achando que a gente só consegue ir até a página 2. Mas tem a 3, tem a 4, tem a 5, tem a 10ª, tem a 20ª, tem a 30ª. É o fim do livro. Não limite quem você é. Deixe o Espírito Santo agir na sua mente. Porque eles ficaram perplexos e atemorizados. Meu Deus, que homem é esse que a gente está andando com ele? Que até o mar obedeceu ele, o vento obedeceu. Ou seja, a tempestade vai te obedecer se você tiver. Se você tiver ousadia, coragem, ousadia, a tempestade que se levantar na sua vida, ela tem que te obedecer em nome de Jesus. Eu sei que ontem, meu irmão, a tempestade ficou na minha vida. Fiquei bem tranquilo. Deus usou o outro no testemunho de Jeová. Deus usou ele, falou muita coisa para mim. Eu falei com ele, ele falou comigo, mas eu te trocou ideia. Eu chorei dentro da oficina. Dei um abraço bom, eu me dei um abraço bom, vai. Depois me mandou mensagem: ô meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Poxa, eu te agradeço. Deus me trouxe aqui, meu carro não tinha como arrumar na meio da rua. Até chegar no meu mecânico estava trabalhando de sábado. Você foi o homem que me ajudou. Esteja pronto para viver experiências novas. Elas vão te ensinar tanta coisa. Você vai progredir tanto. Desafios. Pega o que ninguém quer pegar. Enfrenta. O Carrefour lá, 9 não. Imagine 9 não. Imagina ele chegando em casa. Filho, se prepara para isso. O pai e a mãe do Carrefour: oi filho, deu certo a primeira? Não. Mas não desistiu. Voltava aos campos de futebol, jogava descalço, jogava de chuteira aberta, rasgado. Mãe, conseguiu outra peneira. Onde é? Não sei. Vai ser a segunda. Aí o pai, a mãe arruma, prepara tudo para o filho. Às vezes não tem dinheiro nem para a condução. Arruma dinheiro. Prepara toda a estrutura para o filho. O filho vai lá, faz a segunda peneira de futebol. O pai e a mãe esperam o filho chegar. O Carrefour passou. Todo triste. Chora. Não. Se levanta, menino. Se levanta, vai para o campo, vai jogar bola. Vai. Daqui a pouco abre a porta da terceira. E vai o Carrefour. Terceira peneira de futebol. Tetracampeão da seleção brasileira. Levantou a taça de Júlio Cimino. Levantou os troféus. Mas ouviu lá. Quanto mais não você ouvir, mais forte você vai ficar. Mais forte você vai ser. Não nasceu, não deu uma vez, não deu duas, calma, persevera. Até a 10ª. O moço de Eliseu: meu filho, vai ver se tem nuvem lá no céu. O profeta ficou cansado, já fiz 6 vezes, não tem coisa ali para tudo. Vai lá na 7ª, persevera, meu filho. Vai, eu estou andando com você, eu quero ver o sinal do céu. Tem que ter uma nuvem. Porque Deus falou para o profeta Eliseu que ia chover, que ia chover em Israel. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Você só precisa perseverar e persistir, e lutar, enfrentar, vencer timidez, vencer medo. E ela volta, Carol, a 7ª vez, o moço do profeta: ô Elias, fala, meu filho, eu lá não vem lá. É como que é essa nuvem? Ixi, não é nada não. É a nuvem bem pequenininha, o tamanho da mão de homem. Pois é, o sinal que Deus já falou: vai chover em Israel. Gente, enxergue sinais que parecem pequenos, porque é assim que Deus é. Aquilo que você acha que é pequeno, para Deus é grande. O moço enxergou uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, não, bem pequenininho. O profeta já tinha visão espiritual. Esse é o sinal que vai chover, porque ele foi perseverante. Ele mandou o moço lá 6 vezes olhar lá
Tem que perseverar, gente. Por isso que esse mês de fevereiro, o segundo mês desse ano, o Senhor falou: meu filho, lá no monte, fala de perseverança do povo. Fala do que você vive. Eu quero que você pregue o que você vive, que você vive o que você prega. É isso que eu quero de você, meu filho. Fala para o povo perseverar, porque eu tenho desafios para o povo. Mas o povo precisa ter fé e enfrentar. Não tem timidez. Deixa a timidez, tranca ela no quarto lá da sua casa e deixa ela. Seja corajoso. Então os apóstolos falam: que homem é esse? Esse cara é bom. Ele falou com o vento obedeceu. Mas a gente não teve essa ousadia e essa coragem. Ele falou com o mar, e o mar obedeceu ele também. Sabe o que acontece? A gente subestima aonde a gente pode chegar. Não subestime aonde você pode chegar. Não subestime até o nível que você pode chegar. E se você quiser, não vai haver nível para você. Porque você vai superar todos os níveis por causa que você se capacitou e dependeu de Deus. Esse é o segredo. Gente, não existe esse negócio de nível inalcançável. Não existe isso. Estou assistindo Pesadelo na Cozinha, segunda-feira de noite. Ai, eu estou assistindo. Porque o Jacan, que é um francês, um chefe de cozinha, que veio do Brasil, aprendeu a falar português, ele vai nos restaurantes que tem aqui em São Paulo e pega aqueles restaurantes mais críticos e transforma, sabe assim, ensina as pessoas, os mestres lá, os cozinheiros e tal, os ajudantes, e aquele restaurante fica chique, prato diferente. Ele chamou lá os caras para assistir lá. Meu, o povo esperando uma hora para chegar a comida para comer. Comida crua, restaurante sujo. Eu falei: não, vocês estão tudo errado. Eu vou ensinar vocês, está tudo errado. Só que ele ensinava. Tinha uma hora que ele seguia para ele falou: vocês estão cobrando de vocês? Vocês não querem comprar. A mente de vocês não muda. Vocês não querem aceitar que eu estou usando vocês nesse sistema. Esse é o problema. Quando a pessoa não aceita a mudança, já acabou os níveis para ela. Para você chegar em níveis mais altos da sua vida, você e eu, nós temos que aceitar mudanças, que é difícil a gente ver assim. E a gente fala: eu quero tudo do meu jeito. Sim, mano. Eu quero que seja do meu jeitinho. Está errado, Senhor. Nós temos que abrir o coração e dizer: Senhor, faz do seu jeito, ensina a te obedecer. Ensina a aceitar o plano que o Senhor tem para mim, porque a palavra de Deus fala que os seus pensamentos são maiores do que os meus, são mais altos, seus caminhos são mais altos. Então, Senhor, tem coisa maior para mim, eu que não vi ainda, eu que não percebi. Olha a declaração: eu, até o vento, o mar obedeceu, porque Jesus ensinou eles a fazer como tinha que ser feito. Deixa o Espírito Santo te ensinar como deve ser feito. Sabe, Deus tem um nível maior para você. Ele vai te colocar lá, desde que você perceber. Não pode desistir. Vamos ver se tem mais alguma coisa nessa palavra. E chegaram, aqui é o objetivo mostrar, ao outro lado do mar, 5 mil, a província dos Gadarenos. Chegou do outro lado. Qual era o objetivo dele? Chegar do outro lado. Para chegar do outro lado, passaram por uma grande tempestade. Venceu a tempestade, chegou do outro lado. Chegou do outro lado, mais problema. Por isso que eu digo para vocês, gente, a vida da gente, olha, vai existir problema, você vai continuar agora. Fica achando que vai ser uma vida confortável. O dinheiro que você tem guardado vai te salvar. Porque chega uma hora, ontem mesmo eu estava no carro, peguei um casal do Shopping Maia, frente de casa ali. E a moça falou: moço, como que foi o Guarulhos, a chuva? Não, mas choveu bastante aqui, né? Nós fomos lá de Santo André. Eu falei: poxa, eu trabalhei muito tempo em Santo André. Trabalhei no Rio São Jorge Chamas, presidente do Rio São Jorge. Moço, esse mundo nem existe mais. Começou a falar: difícil, a família é difícil. O ímpar é dívida.
desativado, devendo IPTU altíssimo lá na Santander. Ninguém quer contar por cada tipo de IPTU, tem que pagar o governo. Então, para você manter a sua vida equilibrada, com problemas, que vai existir, situações difíceis, tempestades, você tem que depender totalmente do Espírito Santo. Resolveu-se um problema. Aí chegou lá do outro lado, na província dos Gadarenos, certo? Olha o que aconteceu lá. E saindo ele do barco, Jesus tirou o pé do barco, tacou o pé na areia, e saiu logo, ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Se é outra pessoa, ela fala assim: acabei de resolver um problema meu. Não vou resolver isso não. Vou voltar, entra no barco, vou voltar para lá. Diga para essa pessoa que está só assim: cara, os desafios, os problemas. Tem facilidade, gente. Não tem moleza. Viver nessa terra não existe facilidade. Não tem moleza. Jesus acabou de resolver o problema. Contaram aos seus discípulos. Seus discípulos não resolveram o problema. Sobrou para ele. Ele que resolveu. Ele tira o pé do barco, pisa na areia, já chega o pé do barco. Endemoniado. Perto dele. Outra situação difícil. Vamos ver como aconteceu. Vai lá. O qual tinha sua morada no sepulcro, onde vivia no cemitério. Ninguém ainda com cadeias podia alguém dormir. Por isso que Jesus quis ficar lá, porque lá tinha um problema para resolver. Os discípulos não. Não, estava bom ficar lá, Senhor. Estava bom voltar do outro lado. Para que passar por essa tempestade? Para que chegar nesses gadarenos aí? Para que ajudar esse homem? Gente, a pessoa que não quer mudar de vida, ela fica sempre fazendo por quê? Porque isso, Senhor, é meu. Gente, não pergunto por quê. Enfim. Eu sou uma pessoa. Sou tão humilhado. Gente, lembra do que diz a Bíblia? Os humilhados serão exaltados. Jesus disse que a gente ia viver numa terra com perseguições. Ele tirou o pé do mar. Se a outra pessoa, não, vou voltar. Meus filhos, põe o barco no mar. Não vou atender esse homem agora. Isso não está muito perguntado. Ninguém conseguia prender o homem. Tinha que colocar cadeia, ferro. Tinha que pôr algema de ferro na mão dele, prender ele na terra. Que os demônios faziam ele arrancar daquelas algemas. Continuando. Porque temos sido muitas vezes presos lá. As pessoas prendiam ele com grilhões de cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços. Ele fazia assim. E os grilhões em migalhas. E ninguém o podia alcançar. Era um ser humano. Ó, Carol, acho que uma vez reuniram todos os psiquiatras lá de galera. Reuniram os médicos, reuniram os psicólogos, reuniram todo o pessoal da saúde. Vamos dar um jeito nesse homem, ninguém resolveu. Mas Jesus conseguiu resolver. Por quê? Porque Jesus tinha comunhão com Deus, tinha uma visão diferenciada de como resolver problemas. E para ele, nada é impossível. Diga, para mim, nada é impossível. Foi essa frase que o Eli Jacan, do programa que eu assisti, chegou lá com os cozinheiros, o dono do restaurante falou assim: conhece a Bíblia? Nada é impossível. Deus ama para falar comigo uma vez. Eli Jacan, tudo é possível. Você pode conquistar, você pode chegar, você pode realizar seus sonhos. Esse restaurante pode mudar. Você só precisa acreditar e obedecer e querer mudar. E falou para ele assim: se você mudar, não vem mais aqui. E aí foi uma transformação, vai mostrando as etapas da transformação das pessoas, a qualidade dos alimentos na cozinha, a limpeza da cozinha. O Douglas fez uma reforma no restaurante. Gente, o restaurante no final do programa encheu. Todo mundo apetite na hora certa. Comida quentinha, com qualidade, pratos novos. Os recursos financeiros que entraram foi muito maior do que o que estava entrando antes. Por quê? Porque houve uma transformação de mente. A gente já estudou isso aqui, transformar a mente. Essa é a situação do problema que se apresentou para Jesus, depois que ele já tinha resolvido outro problema. Diga, eu preciso ser resolvedor de problemas. Gente,
Uma vez, fui arrumar meu carro, outro carro, antigo, Corolla. A igreja era lá na Combate da Lagoa Branca, número 88, a rua da Feira de Deus. Deu um problema no meu carro, eu fui lá no japonês que tinha na frente, é chamado de Shoichi. Ele é eletricista aqui. Aí fui lá no meu encontro com esse amigo Cristiano, uma vez, trouxeram uma BMW aqui pra mim, em cima do Cristo. Eu olhei aquela BMW chegando, eu não vejo o que essa BMW aqui. Aí o dono dela estava junto com o carro, dois Cristo, chegou com o Shoichi, que é o do bom telefone, que passou o Shoichi. Eu já levei esse carro na meia do carro. Saiu de lá no Cristo, porque lá os caras não conseguem fazer. Será que você resolve para mim? Falou, você tem que deixar o carro aqui. Eu vou examinar o seu carro com paciência. Vou passar o aparelho, vou fazer os testes, vou andar, tentar fazer as funções primárias do carro funcionar. Vou tentar resolver. O carro ficou uma semana no japonês, lá perto do Silvio. Shoichi. Depois quando o homem voltou lá, o carro estava arrumado, pronto, funcionando. A diferença é quem resolve. As pessoas hoje procuram quem resolve. As pessoas hoje procuram pessoas que sabem ir para a página 2. Não é pessoas que ficam enrolando, você tem que ir para a página 2. Ninguém tinha conseguido ajudar esse homem. Olha lá, ninguém podia avançar, o homem era bravo. Endemoniado, ele continuou. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ele era aquele paciente, Mateus, que se portava, automutilação. Certo? Já pegou o paciente assim? Automutilação. Ele pegava lâmina, ele pegava pedra, ele ficava se cortando, cortava o músculo, cortava o corpo todo, ele ficava clamando, gritando. Então, onde ele passava, ele gritava. Ele andava de dia e de noite, e ferindo-se com pedras. Olha a situação desse paciente. Carol, olha a situação desse paciente. Doente. Ninguém ajudou o homem, ninguém conseguiu resolver. Jesus conseguiu. Por quê? Vamos lá ver? Próxima página. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. O problema, gente, quando ele encontra a pessoa certa na frente dele, o problema é certo. O homem chegou lá diante de Jesus. Senhor, eu te amo. Eu te amo. O Senhor é meu Deus. Até o problema, quando ele encontra uma pessoa perseverante na frente dele, persistente, até o problema diz: agora você resolveu. O problema tem que se dobrar para você. Você tem que ser maior que o problema. Você tem que ser maior que a situação. Você tem que enfrentar. E ela tem que olhar para você, ela tem que fazer isso, se prostrar junto com você. Porque foi isso que o homem fez lá. E quando viu Jesus ao longe, de longe, hein? Porque o problema é que ele identificou a solução dele de longe. É isso que tem que acontecer com você. Nós temos que identificar os problemas de longe. E os problemas têm que olhar para nós e ver a gente maior do que eles. Você está com problema financeiro? Você é maior que o problema financeiro. Você está com problema de saúde? Você tem que andar com a mente de uma pessoa curada já. Eu estou curado, Senhor. Eu estou curado. Eu não tenho mais esse mal. Eu não tenho colesterol. Eu não tenho problema no coração. Eu não tenho enfermidade. Você tem que pensar assim. E marchar e fazer os exames. Procura os médicos, que os médicos Deus usam também. Eu sei que a gente é receoso para ficar procurando médico. Eu fiquei gripado esses dias, minha filha, rapaz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Filha, eu vou fazer um pouco do que você está falando, mas vou tomar um chá diário com limão. Porque é impossível. E é bom, né, cara? Eu suei a noite inteira, menino. No outro dia, acordei forte. Melhor que foi hoje. Trabalhando gripado, porque eu tomei chuva, né? Pega, ajuda as pessoas a pegar conta de mercado, põe no carro e tira. Põe na casa das pessoas e ajuda o povo. Vamos que vamos. E eu não vou deixar 2 mulheres, 3 mulheres pegar preço sozinho, eu vou facilitar o lugar. Vergonhoso, não isso. Eu me sinto vergonhoso. Então, a gente tem que tentar enfrentar as coisas que vêm para nós. O não a gente já tem, mas eu tenho que ter o sim. O homem aqui chegou diante de Jesus, se prostrou. E todo mundo na cidade sabia que esse problema, até aquele momento, era um problema sem ser resolvido. Diga, vai chegar para mim.
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí já os demônios falando com ele. Outro problema. Identificar quem é que está por trás do problema. Nesse caso, Mateus e Carol, não era só a personalidade do homem. Havia espíritos imundos na vida dessa pessoa, que mudava a personalidade dele, influenciava a personalidade. Então aqui já não era mais o homem falando com Jesus, agora era os demônios. Aquele que adorou foi o homem. Esse aqui já são os demônios. Olha lá, não me atormenta não, hein? Vem me perturbar, eu não estou muito tempo nesse homem aqui, não vou sair dele não. Continua. Por que ele disse? Olha lá o Senhor Jesus, expulsão do demônio. Sai deste homem, espírito. Jesus identificou o problema, então Jesus percebeu, nesse homem tem um espírito aí, que está agindo nele, que faz ele se cortar a automutilação, ele fica gritando, ele quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra a algema que coloca na mão e pé dele. Então tem algo por trás que está causando esse problema. De novo, Jesus identificando a raiz do problema. E perseverando na palavra. E dizia, sai deste homem espírito imundo. Jesus não estava falando com o homem, estava falando com o espírito que estava no homem. Por isso eu expliquei para vocês, gente, procura descobrir a raiz do problema. Porque se você descobrir a raiz dos problemas que se apresentaram para você, você vai ser bem sucedido em cada problema que você enfrentar. Em cada situação da sua vida você vai conseguir. Eu contei para vocês uma vez uma experiência que eu tive aqui na Tóquio. Eu trabalhava com os operadores de marketing, pessoas megas impressoras. E eu orientei nesse problema todo. O rapaz saiu de férias, o operador principal da máquina, que era macarrão, e ele foi viajar para o Nordeste. Começaram a rodar a máquina, o operador reserva, o substituto. Alguns dias conseguiu rodar. Depois parou a máquina, ninguém conseguiu resolver o problema da máquina. E faz teste aqui, e faz teste ali, e não resolve o problema. E olha o computador, a máquina era dirigida pelo computador, mas o computador não avançava tudo. A máquina parava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, perdendo dinheiro, entrega para entregar, mercadoria para entregar, pedido para entregar, a empresa cobrando, multinacional cobrando embalagem, cobrando rótulo, a máquina parava. Liga para o macarrão. Esse macarrão está de férias. Liga para ele, o dono da toga pediu para ligar para ele. Esqueci o nome do dono da toga, esqueci o nome dele. Ele mexe com o nome mesmo. E aí ligou para o macarrão. Corsar 5 parado, para o nome da máquina. A máquina chamava Corsar 5. Uma impressora de óculos. Fala para ele que ele vai ter que voltar nas férias, porque ninguém está entendendo. Liga para o macarrão, meu, eu estou aqui na praia. Macarrão, você tem que vir para cá. A máquina está parada, ninguém consegue resolver o problema. A Tuca não vai conseguir entregar o pedido da Antártica. Era rótulos da cerveja Antártica que estava fazendo aquela máquina. E nós vamos ter problema com fornecimento do cliente. Eu pago a sua passagem de volta, você resolve o problema. Eu pago a sua passagem de ida de novo, você vai, paga o hotel de novo, pago tudo para você de novo, você tem que ir para cá. E lá vem o macarrão. Macarrão pega o avião, lá do Nordeste, lá do Ceará, chega no Brasil, chega no aeroporto, o carro da toga vai pegar ele lá no aeroporto, leva ele até a toga, ele vai direto para o setor da máquina, para de longe, vou contando a história. Põe uma máquina dentro do computador. Quanto tempo a máquina parada? 7 dias no carro. O que aconteceu? Do nada aconteceu isso aí. Ele anda na máquina, era bem grande, dava um corredor assim, como se fosse daqui até a igreja do Pastor Santo. Uma pessoa questão, daqui até a igreja do Pastor Santo. Ele anda na máquina, ele olha os braços de impressão, os rolos de impressão, olha os tipeiros, olha se tem verniz, olha se tem tinta, olha tudo que tinha que olhar na máquina do computador. Ele para na frente do botão de emergência e percebe que o botão de emergência da máquina está aberto. Aí ele puxa o botão de emergência, põe a máquina para conhecimento, experiência, paciência, identificar a raiz do problema. Por que a máquina incomodava? Porque ela estava acionada com o botão de emergência. Só um anjinho passou ali. Já apertou o botão ou de propósito, a máquina parar, ou sem propósito.
alguém sem querer esbarrou lá, o botão apertou, a máquina não funcionou. Jesus identificou o problema. O problema não era o homem, era o que estava dentro do homem. Era o espírito imundo que estava dentro do homem, que fazia aquele homem ficar feroz, revoltado, quebrar a corrente. Ele estava possuído por um espírito imundo. Jesus fala: sai deste homem, espírito imundo. Continuando, filho. E perguntou: qual é o teu nome? E respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O que os médicos fazem com as pessoas quando elas chegam no consultório? Hein, Larissa? E a pergunta é o que? É a anamnese. Por que você está aqui? Por que você veio no hospital? Ah, doutor, eu estou com dor de cabeça. Quanto tempo? Essa dor de cabeça de 0 a 10 é quanto? É 9. E o intestino, está solto ou está preso? Temperatura. Vamos fazer exame de sangue? Investiga a vida da pessoa. A gente estava investigando. O que nós temos que fazer com os problemas que aparecem para nós? Investigar. Senhor, por que eu estou com esse problema na minha vida? Por que apareceu essa situação para eu resolver? Por que esse paciente, Carol Matheus, está desse jeito? O que levou ele a chegar assim? Tudo faz investigação, vai investigando, vai se tornando aquele examinador. Deus fez uma entrevista com o demônio. Qual é o seu? Deus não estava falando com o homem, Deus estava falando com o demônio. Qual é o seu nome? Eu imagino que teve gente lá na aula falando assim: Jesus, o nome dele é Júlio, é Paulo, é Pedro, Timóteo. Não, mas não era esse nome. Deus queria saber o nome da entidade dos demônios. Qual é o teu nome? Legião. É o meu nome, o demônio falou. Porque somos muitos. Ou seja, nós não somos um só, Senhor Jesus. Nós somos um monte que está morando dentro desse homem, causando todos os problemas da vida. Então Jesus de novo vai no foco do problema. Gente, se a gente não resolver o problema mais no foco, o problema vai persistir anos e anos. Quem falou isso? Já foi. Sair. Resolver. Tem que fazer. É isso aí. Tem que investigar, tem que ir até o final. Então Jesus, qual é o seu nome? Legião. É o meu nome. Porque somos muitos, ou seja, vários problemas causando mais problemas na vida do ser humano. Próximo passo. Página 4. E rogava-lhe muito ao demônio que os que não enviassem para fora daquela província. Os demônios queriam permanecer ali. Eles não queriam sair daquele bairro. Eles queriam permanecer ali. E Jesus permite. Jesus permite, porque ele estava ali. Porque se ele permitisse aqueles demônios saírem daquela província, ele tinha que ir para outra província resolver o problema que ia chegar lá. Então ele preferiu que os problemas ficassem lá mesmo, para ele resolver lá mesmo, que ele ia ficar lá. Próximo passo. E andava ali passando um monte, uma grande manada de porcos. Continua. E todos aqueles demônios lá, eram muitos, lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entres neles. Ou seja, os demônios estavam pedindo permissão para Jesus para sair do corpo do homem e para entrar nos animais. Porque o demônio, para ele agir, ele precisa de um corpo, de um ser humano, de um bicho. E ele quer ter um corpo. O demônio é um espírito, é um anjo caído. Então ele quer ter um corpo que ele possa agir. Ele tem vontade de comer, ele tem vontade de beber, ele tem vontade de namorar, ele tem vontade de beijar, ele tem vontade de dormir. O demônio tem vontade de fazer tudo isso. Então ele precisa de um corpo para ele agir. Então os demônios falam assim: manda a gente para os porcos, porque a gente quer entrar neles. Vamos lá, continuando. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se. 2.000 porcos receberam 2.000 demônios. Aquele homem tinha mais ou menos os 2.000 demônios. Jesus achou o foco do problema, libertou o homem, permitiu os demônios entrar nos porcos. Os porcos caíram no mar. É uma situação muito grande, não dá para explicar para você agora, porque aquela cidade vivia
carne de porco, eles não comem feijoada, eles não comem nada de porco. Então Jesus permitiu porque era considerado para eles um animal imundo. Libertou aquilo, resolveu o problema. Então, se você não identificar, se eu não identificar, se nós não identificarmos o que está por trás das situações que chegam para nós e nos assustam, elas vão continuar nos assustando. A gente precisa criar coragem, como eu falei no começo, e fé para vencer. E tudo isso você tem que carregar com você a perseverança. Porque se você desistir, se eu desistir, alguém não vai resolver. Tem que ficar, tem que encarar, tem que investigar, tem que lutar com a sua fé, com a sua coragem, depender de Deus. Tem coisa que você vai fazer, tem coisa que Deus vai te mostrar, olha, não é assim, é desse jeito, mas vai resolver. Amém. Sabe quando eu tenho que ficar? Igual aquele testemunho que você falou uma vez, filho. Pastor, eu ouvi você falar uma vez. Você estava cheio de problemas. O pastor orou, fez uma oração, vamos ver um dia de cada vez. É assim. O amanhã, nós não temos a certeza que ele vai chegar. Então tem que viver hoje. Se Jesus, pastor, não atravessasse o mar, ele não chegaria do outro lado e não ajudaria a viver. Seria confortável ficar do outro lado onde Jesus está. Se você quiser ter uma vida confortável, é só você permanecer onde você está. Ela vai ser confortável até a página 2. Até o Senhor te despertar. Então nós temos que despertar. Não deu certo aqui, vai dar certo ali. Fechou uma porta, abriu. Vamos em frente. A gente só não pode ficar triste, porque às vezes as coisas não dão certo mesmo. E sabe se não dão certo? Porque Deus está nos ensinando a passar por provações, dificuldades, tentações, tempestades, para ir para a página seguinte. Amém, gente? As coisas são boas quando elas não acontecem rápido. É bom esperar. É bom ter paciência para você começar algo novo na sua vida, porque você vai começar maduro, sabe? Forte, experiente, porque você enfrentou situações com perseverança. Então a campanha é praticando a perseverança. A perseverança tem que ser uma prática na minha vida todo dia. Eu tenho que encarar tudo que vem de novo na minha vida. Novidades. Amém. Alguém tem uma dúvida? Como Jesus resolveu os problemas? É isso que eu quero que você entenda. A forma como ele resolveu os problemas, identificando a raiz. Às vezes, cara, você, uma coisa, eu sou psicólogo, às vezes vai ter uma